E aí, boa noite. Hoje com mais uma história aí da Bíblia, né? O nosso quadro aí, Histórias da Bíblia. Então hoje, como prometido, é a história da rainha Esther, né? Ou Ishtar, como diria, como diriam aí os babilônicos, né? Então, para começar, como eu sempre gosto de dar o significado de alguns nomes, né? Da Bíblia, Esther significa estrela, né? Do persa, no persa significa estrela, certo? Estrela, Esther. Bom, então vamos lá. Rainha Vasti afronta o rei. Passando um tempo, Xerxes se tornou o novo rei da Pérsia. Um dia resolveu dar um banquete para todos os seus nobres e oficiais. No meio do banquete, resolveu chamar sua rainha, Vasti. Ele achava ela muito bonita e queria mostrar ela a todos. Porém, a rainha Vasti não o obedeceu. Ela não quis ir até ele. O rei Xerxes ficou muito bravo e pediu conselhos aos sábios de seu reino, e então tomou a decisão de expulsá-la de lá e nunca mais vê-la. Logo depois, disse ele, já começou a procurar uma nova rainha. Bom, então logo depois ele já começou a procurar uma nova rainha. Então a gente vê aqui que no começo aqui do livro de Esther, né, claro que a gente só faz um comentário aqui, né, lembrando que a fonte principal é sempre a Bíblia Sagrada, tá? Então, no nosso Histórias da Bíblia aqui a gente só faz um comentário, beleza? A gente vê que o rei Xerxes, né, que era o rei da Pérsia, só para nível aí de contextualização, a Pérsia seria o que é hoje o país do Irã. Né? Tem o país Irã aí que tá em guerra contra Israel e tal. Então, aquele país lá é o que antigamente era a Pérsia, certo? A Pérsia foi o império assim do mundo, né? Que começou a estratégia política de dominação pela diplomacia. Né? Bom, vamos lá, continuando a história de Esther. A coroação da rainha Esther. Os conselheiros do rei Xerxes sugeriram a ele para que procurasse uma nova rainha, e várias mulheres foram até o palácio para que ele pudesse escolher. A moça escolhida era conhecida como Esther. Ela era uma das mulheres mais lindas que o rei já havia visto. Ela era órfã de pai e mãe e havia sido criada por seu tio, Mardoqueu. Esther e Mardoqueu eram judeus, mas ele pediu a ela que não contasse sobre sua descendência ao rei. Então, o rei da Pérsia, né, ele vai escolher a Esther como sua rainha. Né? Esther era o nome dela, o nome persa dela, certo? Porque o nome dela de origem hebraica, né, era Hadassah, certo? Então, esse nome aí, Esther, era o seu nome persa. Bom, continuando. Mardoqueu descobre um plano contra o rei. Um dia, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real e ouviu dois oficiais do rei planejando a morte dele. Mardoqueu foi correndo contar sobre o plano maldoso para sua sobrinha Esther, que logo contou para o rei. Quando o rei Xerxes descobriu sobre a armadilha que seus oficiais estavam tramando contra a sua vida, mandou enforcá-los. O plano de Amã contra os judeus. Um dia o rei Xerxes decidiu colocar um homem chamado Amã em uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real tinham que se curvar diante dele. Porém, Mardoqueu adorava somente a Deus e negou-se a curvar perante a ele. Essa aí é uma grande atitude do carinha aqui, o Mardoqueu, o tio da Esther, né? Que manteve a sua hombridade, né? E a sua fidelidade a Deus, né? Não se curvando, não se corrompendo e não se deixando aí esmorecer
nem se deixando levar por influências externas, né? Ele manteve a sua fidelidade a Deus e, mano, poucas ideias, não tem que se curvar a homem nenhum, né? Aqui é uma lição que ele deixa pra gente, né? O único que merece nossa adoração e o nosso temor é Deus. Porém, Mardoqueu adorava somente a Deus e negou-se a curvar perante a ele. Amã ficou muito bravo e ao saber que Mardoqueu era judeu, mandou matar ele e todos os outros judeus. Então o Amã aqui, né, o exaltadão, ele quis, né, como diria lá na minha terra, ele quis fazer com que Mardoqueu o adorasse ou o respeitasse, né, na tora. Na tora, ou seja, na força, certo? Mas Mardoqueu continua aqui, firme, poucas ideias. Vamos lá, continuando. Pedido de Mardoqueu a Esther. Esther, ao saber que o rei Xerxes havia aprovado o pedido de Amã de matar todos os judeus, foi pedir a um dos seus empregados para que trouxesse notícias do seu tio, Mardoqueu. O empregado voltou dizendo que seu tio havia pedido a ela que fosse diante do rei solicitar para que voltasse atrás em sua decisão, pois o povo que iria matar era o seu povo, ou seja, o povo da Esther, os judeus, né? O pedido de Esther ao rei. Esther preparou um banquete e chamou o rei Xerxes e Amã para contar o segredo, e o rei havia falado para ela que poderia pedir o que quisesse, que ele a atenderia. Nesse momento, Esther contou toda a verdade sobre sua descendência ao rei, ou seja, ela contou que ela era de origem judaica. Disse que era judia e pediu para que ele poupasse a vida dela e de todo o seu povo. Xerxes, ao saber que Amã queria fazer mal ao povo de sua rainha, mandou enforcá-lo. Bom, na Bíblia está mais detalhado lá, né? O que aconteceu aqui. Mas a gente vê aí que os planos de Amã aqui, pelo menos aqui na Bíblia, deram errado, né? Ele queria glória, queria que todos lhe respeitassem na força, né? Mas é aquilo, né? Respeito se ganha, né? Bom, comemoração de Purim. Mardoqueu e Esther, todos os outros judeus ficaram muito felizes, pois venceram seu inimigo. Deus estava ao lado deles e permitiu que o rei Xerxes os ajudasse. Aquele dia de vitória ficou conhecido como Purim, que significa sorte. Amã quis fazer mal contra eles, mas não conseguiu. Por isso festejaram com alegria e adoraram o Senhor. E aí acaba aqui a história de Esther, né? Esther foi uma judia, né? Na verdade uma hebreia, né? Enfim, hebreu, judeu, né? Que ela, apesar de ter sido aí uma estrangeira, né? Ela foi rainha da Pérsia, né? E a Pérsia, né? Vai ser o povo ali que vai dar condições, né, dos judeus voltarem para Jerusalém, né, para a terra deles, para Canaã, né? E aí eles vão reconstruir o templo e tal. Mas isso aí é outra história. Mas foram os persas, né, que começaram a dar assim uma certa liberdade aos judeus para que eles voltassem para sua pátria, né, para Belém, Jerusalém, né? Só que tem um detalhe. Muitos judeus não queriam voltar, certo? Muitos judeus, eles prosperaram na Pérsia, né? Então, é só um adendo aí, né? Mas isso aí é outra história. Bom, então é isso aí. Essa foi a história de hoje. Hoje eu, enfim, não contei assim, não deu para contar muita piada. É porque essa história não tem assim muita coisa engraçada assim para lembrando que eu sempre conto assim as histórias da Bíblia, essas histórias da Bíblia assim, de uma forma descontraída, né? Espontânea e tal, né? Eu tento ser o mais natural possível aqui, mas é com todo o respeito aí, né? Porque a escritura é sagrada, a gente deve respeitar, né?
é que, meu, a gente tem que ver Deus como um amigo, né? Então, se Deus é nosso amigo, a gente tem que ser espontâneo com ele, né? Ele sabe como a gente é, então não precisa ficar impostando voz, tentando falar de uma forma assim, querendo passar um respeito a Deus e tal. Então, meu, você tem que ser normal. Seja simplesmente normal, né? Deus gosta de Deus te fez assim, Deus quer que você seja do jeito que ele te fez, né? Bom, eu penso assim, né? Bom, então é isso aí, cara. Até a próxima história da Bíblia aí. Falou, falou. Tchau, tchau.